E hoje nesse vídeo vamos falar de uma maneira mais especial, porque traremos diversos exercícios a respeito das escalas termométricas, já que no vídeo anterior citamos a diferença entre temperatura e calor, lembrando que são conceitos totalmente diferentes. O calor que se refere à energia térmica em trânsito entre dois corpos cujas temperaturas são distintas entre si, e a temperatura é o conceito da agitação das moléculas de um sistema, daquelas partículas que estão ali sendo inclusas em todo aquele sistema que está sendo estudado. Mas bem, hoje vamos trazer alguns exercícios a respeito de escalas termométricas, porque no vídeo anterior também falamos que a temperatura pode ser expressa na forma de escalas, escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit ou até numa escala arbitrária que podemos construir. Mas bem, é fato que existem conversões entre a escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin e outra arbitrária que podemos achar através do Teorema de Thales. Mas, antes de fazer todos os exercícios, eu te agradeço pela tua participação. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso dá uma ajuda bastante pra gente. Então, eu fico por aqui por mais um vídeo que iremos começar. Então, vamos nessa, vamos arrasar essas questões, porque eu sei que vamos conseguir de maneira tranquila, fácil, simples, porque esse assunto é bem suave, bem gostosinho de se aprender. Mas bem, então vamos nessa, sem mais delongas, vamos à primeira questão que mostra justamente uma função do primeiro grau. Uma função que relaciona no eixo y uma escala chamada m e no eixo x uma escala Celsius, que é bem convencional que utilizamos aqui inclusive no Brasil. Mas bem, perceba os pontos. Os pontos são essenciais porque eles vão dar essas coordenadas das correspondências entre as temperaturas em m e as temperaturas em graus Celsius. O primeiro ponto, ele relaciona a temperatura de 0 graus Celsius a quanto? A menos 5 graus m. Então, essa é a primeira correspondência que a gente tem que ter. Já o segundo, esse mais acima, diz que quando a temperatura na escala Celsius é de 100 graus, na escala m vai ser de exatamente 245. Mas bem, eu posso analisar esses pontos de uma maneira um pouco mais diferenciada, a partir dessas escalas que eu coloquei aqui, em que a gente pode aplicar um teorema de Thales, que justamente podemos converter de uma escala para outra. Então, vamos fazer o simples, né? E responder a questão, o que ela de fato pergunta. O que ela fala assim, 45 graus M corresponde a quanto na escala Celsius? E temos que responder isso, mas será bem tranquilo, bem facilzinho. Vamos lá. Veja que 0 graus Celsius a 1 atm, ele corresponde a exatamente menos 5 graus na escala M. E 100 graus Celsius corresponde perfeitamente a 245 graus na escala M também. Então, veja, se eu quero converter de uma escala para outra, eu posso traçar esse paralelo aqui, ó, que liga uma escala com outra e estabelecer justamente as incógnitas que vão incluir e representar cada uma dessas escalas que eu acabei de citar. A escala M, próximo à sua barrinha, e a escala C, Celsius, próximo à barra Celsius. Então, agora basta aplicar o teorema de Thales, que corresponde à orelhinha, ou seja, o segmento menor, com o segmento maior, já que eles são todos proporcionais, ou seja, orelhinha, orelhão. Se liga nessa dica do malvadão. Vê, de onde que eu tirei isso da minha cabeça? Mas vamos continuar aqui e fazer esse teorema aplicando todos eles. Bom, de m até menos 5 graus, eu posso fazer uma subtração entre eles dois, ou seja, m menos 5, que vai ser o meu primeiro termo aqui, ó. Ou seja, m menos 5 fica o quê? M mais 5 dividido por esse segmento maior, né? Que vai de 245 até menos 5. E 245 menos 5 é exatamente 250, porque menos com menos é mais. Eu acabo somando 245 mais 5, né? Então fica 250. E agora na outra parte da equação eu faço o mesmo processo. E aqui, ó, C menos 0, não me importa esse 0, né? Posso somente colocar o C, que é o segmento menor. O segmento maior corresponde a 100, já que 100 menos 0 é justamente 100. Então agora que a gente já tem a nossa expressão de conversão de uma escala para outra. E agora, cara, se você quiser fazer de maneira simples, substitui já, ó, esse 45 graus M, onde está o M, porque ele vai justamente dizer qual vai ser esse 45 graus referente na escala Celsius, que é o nosso desejo na questão. Então, bem, se eu posso colocar essa substituição, onde tem M, eu vou colocar 45 graus. Ó. Então aqui, ó, 45, ou seja, 50, parte de cima, dividido por 250. Que você sabe que se eu simplificar,
fazer todo esse processo simplificatório aqui, ó, eu vou ter 1/5. 1/5 igual a C sobre 100. E agora, basta você ser feliz. Por quê? Você pode simplificar novamente, né, os denominadores. 5 simplifica com 100. Se eu simplifico os dois, dividindo ambos por 5, eu tenho que 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. E se eu faço meios pelos extremos, ou seja, 20 vezes 1, eu sei perfeitamente que 45 graus M corresponde a exatamente 20 graus Celsius. E essa é a nossa resposta da primeira questão. Então veja como é uma questão bem tranquila, mais simples e que não tem nada difícil. As outras questões vão ser bem repetitivas porque não tem muito o que diferenciar na verdade. Se um concurso for perguntar essas conversões, a questão vai ser exatamente essa, nesse mesmo estilo. Bom, então fique aí para o próximo quadro, que é tudo seu, e vamos para a próxima, que é só o tempo de eu apagar e colocar uma nova questão. E voltamos aqui ao exemplo número 2, em que traz uma situação muito parecida com a primeira, só que agora é uma questão um pouco mais seca, sem aquele tempero, né? Ele já diz logo a escala e as correspondências entre as temperaturas. É uma questão do ITA, um vestibular militar, e que, você sabe, o ITA sempre pede uma coisa a mais, um cálculo um pouco mais difícil. Mas essa questão aqui é bem tranquila, bem simples. Você vai ver como ela é feita de maneira bem suave, bem gostosinha da gente se divertir ao realizar todo esse processo. Mas bem, veja que existe um certo médico que ele trabalha aferindo a temperatura dos pacientes. E muitos deles têm febre. Mas ele quis ser diferentão. Ele criou uma escala específica para esse processo, né? Para ele trazer essas temperaturas de Celsius, os graus Celsius, para uma nova escala, que ele chamou arbitrariamente de X. Mas bem, observe aqui as correspondências entre os pontos. Quando X é 0 graus, a temperatura é de 37 graus Celsius. E quando X é 10 graus, a temperatura é de 40 graus Celsius. E a questão nos pede qual vai ser a mesma temperatura que ambas as escalas convergem. Veja que é uma coisa bem mais tranquila, bem simples. Veja que o processo é o mesmo, é sempre o mesmo, nunca vai variar. Observe que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte anterior. Eu vou traçar um paralelo entre ambas as escalas, colocar as incógnitas correspondentes a elas, ou seja, se eu estou na escala X, eu coloco a incógnita X. Se eu estou na escala Celsius, eu coloco a incógnita C de Celsius. E a mesma coisa, vou comparar o segmento menor com o segmento maior, ou seja, orelhinha, orelhão. Esse é o truque do malvadão. Então vamos lá, ver. Na primeira parte, o primeiro segmento para a escala X, eu tenho o quê? X menos 0, que é o primeiro segmento, né? E X menos 0 não muda em nada, então eu posso colocar já o X. Dividido por quem? Pelo segmento maior, que é 10 menos 0, que eu posso também colocar 10 de maneira tranquila, sem muitas complicações. Vai ser igual a mesma coisa na parte de graus Celsius, ou seja, o segmento menor, que corresponde a C menos 37, ou seja, C menos 37, dividido por quem? Pelo segmento maior, que é 40 menos 37. E 40 menos 37 você sabe quanto que dá, né? Dá exatamente 3. Eu vou colocar aqui já um 3, ó. 3 bem certeiro. Bem, e agora temos aqui uma escala de conversão. A gente pode fazer justamente todo esse processo de conversão entre a escala Celsius e a escala X. Mas a questão não quer saber disso. A questão quer saber qual que vai ser a mesma temperatura para ambas as escalas. Então, se eu tenho a incógnita X, que representa a escala X, e a incógnita C, que representa a escala Celsius, eu posso substituir ambas por uma incógnita só. E essa incógnita pode ser arbitrária, pode ser inclusive Y, K, J, o valor que você preferir. E eu vou colocar aqui, ó, um Y, tá? Porque o Y é bem mais legal, bem mais eficiente para mim. Então vamos colocar um Y e outro Y. E agora, esse mesmo valor que é correspondente à incógnita Y vai ser o que essas escalas convergem. Ou seja, em quantos graus vai ser o mesmo valor na escala X e na escala Celsius. Então, o nosso trabalho vai ser bem simples, bem tranquilo. E é só meios pelos extremos mesmo, tá? Ou seja, esse 10 passa multiplicando, e esse 3 também passa multiplicando. Ou seja, 10 vezes Y, temos o quê? 10Y. E 10 vezes menos 37, temos menos 370. Esse 3 passa multiplicando o Y. Novamente temos 3Y. E agora basta organizar a equação do primeiro grau e ser feliz, apenas achar o resultado e correr para o abraço. Bom, esse 3 positivo passa a menos 3, ou seja, 10y menos 3, y,
igual a 370, porque como ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo, ou seja, 370 aqui. Bom, então aqui o nosso resultado será justamente 7y igual a 370. Mas para facilitar o nosso entendimento, para que não fique um vídeo muito longo, o valor disso vai ser aproximadamente 52,9 graus Celsius. E aqui está o nosso valor, 52,9 graus Celsius. Bem, esse é o nosso resultado, em que ambas as escalas convergem nesse mesmo valor de temperatura. Ou seja, é o valor que elas estão bem iguais, bem tranquilinhas. Então, esse é o nosso segundo vídeo, nossa segunda parte, em que trazemos um exemplo um pouco mais diferenciado, que temos que achar a convergência entre as duas escalas. Mas bem, tem ainda outro exemplo que vai comparar agora com a altura pelo qual o mercúrio em um termômetro pega ao aumentar essa temperatura do sistema. Mas bem, isso fica para o próximo exemplo, o quadro é seu e vamos para uma próxima. No exemplo, temos a comparação de uma altura em centímetros com relação a um termômetro que vai medir um certo valor na escala Celsius, mas também na Fahrenheit. E veremos por que posteriormente. Mas bem, como você sabe, um termômetro, principalmente à base de mercúrio, ele funciona a partir da dilatação dos líquidos. Ou seja, conforme a temperatura aumenta, maior será a altura adquirida por aquele fluido, no caso, o mercúrio ali. Então perceba que eu posso também comparar na forma de escalas, ou seja, uma altura em centímetros, que corresponde a H, e uma certa temperatura em graus Celsius. E primeiramente, uma pessoa coloca aquele termômetro no gelo fundente. Aí eu te pergunto, o que é o gelo fundente? É quando, na escala Celsius, temos a temperatura de 0 graus. E logo posteriormente, a nossa altura de 0 graus será justamente 8 centímetros. E depois ele coloca esse mesmo termômetro atingindo um equilíbrio térmico com a água fervente, que está a 100 graus Celsius. Ou seja, o ponto de ebulição da água a 1 atmosfera nesse caso. E da mesma forma, ele acha uma certa altura, que no caso corresponde a 20 centímetros. E da mesma forma, eu preciso achar um comparativo entre essas duas escalas. Mas bem, a questão também não pergunta isso. A pergunta é justamente essa daqui, ó. Ou seja, qual que é a altura correspondente ao valor pelo qual a escala Celsius e a escala Fahrenheit convergem? Bom, vamos fazer por partes. Primeiramente, vamos achar a fórmula de conversão entre as duas escalas, de centímetros para Celsius. E depois, vamos achar a temperatura pelo qual a escala Celsius e Fahrenheit tem o mesmo valor. Então vamos por partes, vamos nessa. Bem, essa aqui é o simples, né? A gente vai fazer o simples, a parte mais tranquila, que é justamente achar esse comparativo, essa conversão. Então eu traço novamente o paralelo, coloco as incógnitas correspondentes, no primeiro caso H, e no segundo, C de graus Celsius. E agora, basta saber justamente o teorema de Thales. Ou seja, segmento menor compara-se com segmento maior. Orelhinha, orelhão do malvadão. Então vamos lá. H menos 8 na primeira parte. Temos aqui H menos 8. Dividido por 20 menos 8. Que no caso vai ser 12, segmento maior. Ou seja, 12 vai ser igual ao mesmo processo na escala Celsius. Ou seja, C menos 0, eu coloco C novamente, e 100 menos 0 é justamente o próprio 100, fica bem tranquilo, bem simples da gente fazer. Ou seja, colocamos 100 novamente. 100, beleza. E agora, temos a primeira parte, né? Temos a conversão da altura com relação ao grau Celsius. Mas precisamos também saber a conversão entre Celsius e Fahrenheit, beleza? Mas você já sabe, você assistiu o vídeo anterior em que eu demonstrei como que a gente pode achar essas conversões dessas escalas principais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E a fórmula é essa daqui, ó, para não ficar tão longo o vídeo. Ou seja, C sobre 5 é igual a F Fahrenheit, né? Menos 32 dividido por 9, beleza? Esse é o nosso cálculo de maneira simples e prática. Mas como eu quero uma temperatura igual, em que as escalas convergem, eu posso substituir novamente por qualquer incógnita que eu achar melhor. Nesse caso, eu vou colocar um X, já que no exemplo anterior eu coloquei Y. Então vamos colocar aqui, ó, onde tem Celsius e onde tem Fahrenheit, eu vou colocar X, beleza? Ou seja, X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. E fazendo meios pelos extremos novamente, eu vou ter o quê? 9 vezes X, 9x, igual a 5 vezes X, vezes menos 32, beleza? Ou seja, 5x menos vezes, agora, 5 vezes 32, vamos ter o quê? 160 negativos, né? 160 negativos. E agora,
de maneira simples e prática, eu posso passar esse 5x, como ele está positivo, para o outro lado negativo, beleza? Da equação. E teremos 4x igual a menos 160. Se eu passo esse 4 dividindo, eu encontro que exatamente a nossa temperatura equivalente em ambas as escalas, escala Celsius e Fahrenheit, é exatamente menos 40 graus, beleza? Menos 40 graus é a nossa temperatura. Mas bem, não terminamos ainda a questão. Já que como nós achamos o valor pelo qual as escalas convergem, eu preciso substituir, né? Porque justamente a questão quer quanto de altura em centímetros corresponde a essa temperatura. Ou seja, a pessoa vai ler ali no termômetro, poxa, uma certa altura vai corresponder a menos 40 graus, né? Graus Celsius ou graus Fahrenheit. E basta a gente substituir, ó, pegar esse valor e jogar aqui onde está em Celsius, tá? E de maneira simples e prática, vamos à resolução, né? Ou seja, H menos 8, essa parte a gente pode repetir, sobre 12 igual a menos 40 dividido por 100. E aqui a gente pode fazer o nosso joguetezinho de meios pelos extremos, de um lado para o outro. E é isso. Vamos lá. Ou seja, 100 vezes H menos 8, teremos 100H menos 800. E esse 12 vezes menos 40, teremos um valor que eu vou calcular agora, pelo qual me esqueci. Que é exatamente, vamos fazer agora, 40 vezes 12, 2 multiplica. Então, teremos exatamente 480, beleza? Ou seja, 480 será o nosso valor pelo qual temos no segundo lado da equação. Ou seja, menos 480. Atente-se para o sinal que estava aqui, beleza? Então, dessa forma, eu posso passar esse 800 de maneira positiva para o outro lado, em que acharemos de maneira clara e simples o quê? 800 positivo menos 480 será igual a 100H, beleza? 100H. E agora, como você sabe, eu posso subtrair todo esse processo e achar a nossa altura. Dessa subtração, vamos encontrar 320. Mas, como eu tenho que dividir por 100, eu tenho o quê? 320 dividido por 100. Basta voltar com a vírgula. Ou seja, a nossa altura vai ser de equivalente justamente a 3,2 centímetros. 3,2 centímetros. Vou até colocar aqui de uma maneira mais especial, de uma maneira mais tranquila. 3,2 centímetros. É justamente a altura pelo qual as escalas convergem. Então, esse foi o vídeo. Te agradeço pela tua participação. Somente de exercícios. Se você quiser tirar um print do quadro, pode tirar. Somente exercícios a respeito das escalas termométricas. Ou seja, como que a temperatura pode ser quantificada de uma escala para outra, convergindo ou não. Bom, falamos também de temperatura, diferença de graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, diferença de temperatura e também de calor. E o próximo vídeo vamos citar o que é o calor. O calor sensível, o calor latente, quais são as diferenças? Será que existem? Será que não existem? O que eles se alimentam? Onde vivem? Bom, são essas perguntas que falaremos no próximo vídeo. Então eu te agradeço desde já. Muito obrigado. Até uma próxima. Fiquem com Deus e o quadro é seu. Valeu. Falou!